Meu querido irmão, minha querida irmã, que está me assistindo neste momento, seja pela manhã, tarde ou à noite, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, no seu coração, no seu lar. A minha reflexão para nós, neste momento, é uma palavra do apóstolo Paulo, que está registrada na sua carta aos Filipenses, no capítulo de número 3, verso 13. Essa carta Paulo escreveu quando estava na sua primeira prisão em Roma, onde ele passou ali 2 anos preso na casa que ali foi cedida para ele morar, embora que estava ao seu lado sempre um soldado romano, acorrentado a ele, dia e noite. Porém, como ele disse, a palavra de Deus não está presa. Embora eu esteja preso, a palavra de Deus está livre. E ele aproveitou esse tempo para escrever inúmeras cartas, muitas cartas. Das 13 epístolas que ele escreveu, uma boa parte foi escrita nesse período da sua primeira prisão em Roma. E Filipos, uma cidade próxima a mais ou menos 15, 16 quilômetros do Mar Egeu, pertencia à Macedônia, e foi uma igreja que Paulo abriu na sua segunda viagem missionária, juntamente com seus auxiliares, Silas, Timóteo e Lucas, depois que ele teve uma visão em Troade, que alguém se apresentava a ele e dizia: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E o apóstolo Paulo, sempre fiel à direção de Deus, à direção do Espírito Santo, ele chega nessa cidade da Macedônia, em Filipos, e ali abre uma igreja, funda ali uma igreja muito fervorosa, que se tornou futuramente muito fervorosa, uma igreja abençoadora, uma igreja que ajudou até financeiramente o apóstolo Paulo em algumas ocasiões, e também era uma igreja tão abençoadora que Paulo, ele agradece a oferta que eles levantaram para os irmãos pobres de Jerusalém, e que Paulo diz para eles: olhem, fiquem tranquilos, porque quem vai levar essa oferta é o meu companheiro Epafrodito, um homem de confiança, um homem de Deus, e ele vai levar a contribuição de vocês e outras igrejas também, não só da Macedônia, mas da Ásia também, para os irmãos pobres em Jerusalém. Então essa carta é diferente um pouco diferente das demais, porque é uma carta que Paulo escreveu não para corrigir algum problema na igreja de Filipos, não. É por isso que ela é chamada pelos teólogos de Carta da Alegria, ou Epístola da Alegria. Por quê? Porque Paulo está aqui se alegrando com os irmãos de Filipos, com os filipenses. E no capítulo 3, verso 13 e 14, ele diz o seguinte: ele dá um conselho para os irmãos de Filipos, usando a sua própria vida, a sua própria experiência espiritual. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu o haja alcançado, Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam,
e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que palavra maravilhosa, palavra excelente para nós, principalmente nos dias que nós vivemos. Como pastor, já dirigi pela misericórdia de Deus algumas igrejas, também sou filho de pastor, conheço o Evangelho desde criança, fui criado dentro de igrejas. E eu sei que, se no passado já acontecia isso, hoje acontece muito mais ainda. De pessoas que não conseguem se desvencilhar, se desligar do seu passado. Estão sempre remoendo o passado. Não adianta Deus abençoar, Deus resolver seus problemas, Deus saber que Deus está com a pessoa, mas a pessoa não consegue esquecer o passado. E como tem um provérbio antigo que diz que você, quando relembra o passado, você sofre 2 vezes. Mas tem pessoas que, mesmo sabendo assim, que cada vez que relembra o passado, volta a sofrer novamente, é como se aquilo estivesse acontecendo hoje, naquele momento, não esquece. Pastor, mas eu não consigo. Eu até me esforço, mas eu não consigo esquecer coisas ruins que passaram na minha vida e ficou no passado, mas eu não consigo. Parece que tem horas quando eu lembro, parece que está acontecendo hoje. Mas também aconteceram tantas coisas ruins com o apóstolo Paulo. Paulo não tinha uma vida aqui de cor-de-rosa, tudo favorável, não. Ele sofreu perseguições, ele sofreu naufrágios, ele sofreu traições, não só dos inimigos, como dos próprios irmãos, como ele mesmo diz. Mas aqui ele está dizendo, Filipenses, irmãos filipenses, façam o que eu fiz, o que eu faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Porque se você continuar vivendo o passado, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo agora, as tristezas do passado vão impedir que você viva a alegria do presente e, pior ainda, vão impedir que você tenha esperança no futuro. Porque você está lembrando de coisas ruins, de coisas que passaram na sua vida, que te magoaram, que te entristeceram, que te fizeram chorar. E isso aí está te matando interiormente, está matando a sua vontade de viver, está matando a sua vontade de caminhar, como diz aqui o apóstolo Paulo, prossigo, caminho, eu ando, eu corro, eu prossigo para o alvo. Que alvo é esse, Paulo? Ele mesmo diz, prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, quantas coisas boas você está deixando de usufruir, quantas bênçãos de Deus tem para te dar, mas você precisa se desvencilhar, se desapegar do seu passado, daquelas coisas que te fizeram mal. Você tem que esquecer disso. Pastor, mas como? Eu não tenho amnésia, eu não tenho esse problema, eu não consigo esquecer. Mas o apóstolo Pedro,
Na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, esse passado deixa você ansioso pelo seu futuro. Como eu já disse, atrapalha você no presente e atrapalha também o seu futuro, porque você fica lembrando das coisas ruins, muitas vezes fica com medo que aquilo se repita novamente, e o que vem sobre você é a ansiedade. Aí que você está realmente complicado ou complicada. Então vá para a oração. É o conselho de Deus como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que eu estou falando para mim mesmo e transmitindo para você também. Vá para a oração, comece a orar nesse sentido: Senhor, eu sei que a minha mente, o Senhor colocou em cada ser humano, na mente de cada ser humano, um dispositivo que faz com que nós esqueçamos das coisas ruins que nós passamos, só que eu não estou conseguindo. Então me ajuda. Me ajuda. E mesmo sem você sofrer amnésia, sem você bater a sua cabeça e sofrer um trauma cerebral, nada. Normalmente você vai ver que você daqui a pouco você vai até querer lembrar, você não vai conseguir mais. Por quê? Porque você entregou na mão de Deus a sua ansiedade, a sua preocupação, os seus dilemas vivenciais. Então viva, meu irmão, o presente. Minha irmã, viva o seu presente. Porque o nome já diz, presente. O presente, o hoje é um presente de Deus para nós, por isso chama-se presente. Todos os dias que nós nos levantamos ao amanhecer, acordamos e levantamos ao amanhecer do dia, é mais um presente de Deus que nós recebemos. Então viva este presente, sem preocupação com o futuro e muito menos sem lembrança do seu passado, daquilo que, quem sabe, te magoou tanto, te feriu tanto, te deixou tão para baixo, tão magoado e magoada. Encerrando esta minha reflexão e esta palavra de Deus para você, eu quero te dizer que o Senhor Deus, no livro do profeta Isaías, ele diz uma palavra Isaías 43 e 18. Presta atenção no que Deus está falando para você agora no final dessa reflexão. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Irmãos, quem está dizendo isso, meu irmão, minha irmã, não é o pastor João Batista, não é o seu pastor, não é o político, ou, enfim, qualquer autoridade, seja material ou mesmo espiritual. Não, quem está falando aqui é o El Shaddai, que no original significa o Deus Todo-Poderoso. Ele é que está falando aqui. Olha a promessa.
Eis que farei uma coisa nova. Esqueça as coisas velhas, meu irmão. Esqueça o passado. Não adianta mais, não adianta ficar relembrando, remoendo o passado. Esqueça isso, faça como Paulo falou. Siga o exemplo do apóstolo Paulo e acredite na palavra de Deus aqui para você. Vou fazer uma coisa nova na sua vida. Vou pôr um caminho no deserto, abrir um caminho no deserto, uma estrada para você no deserto. E rios no ermo, quer dizer, rios nos lugares secos. Deus vai abrir um rio para você, um rio de bênçãos, de alegria, de felicidade. Em todas as áreas da sua vida, material, física, sentimental, emocional, financeira. Deixe o passado para trás. Deus tem coisas novas para você. Esta é a minha palavra. Que Deus te abençoe.